Nós temos algumas tarefas para cumprir no dia de hoje. Estaremos aqui fazendo o encerramento de Shabat. Depois nós temos um testemunho que o Francisco vai nos presentear. E temos também os ensaios. Então nós temos muitas coisas para fazer. E os ensaios começam com os bebês. Então nós precisamos ser... Eu preciso ser conciso e prático. Shabbat Shalom para vocês. Que o Eterno venha nos abençoar nesse finalzinho maravilhoso de Shabbat. Um Shabbat completo, cheio pela palavra do Eterno. Ele nos encheu não só as nossas mãos, mas os nossos corações, para que nós possamos refletir em tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Amém? Pai, em nome de Yeshua, nós nos apresentamos novamente diante de Ti, ó Pai, em louvor e de agradecimento, ó Pai, pela Tua palavra, em louvor e agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por essa pequena vinha, por tudo aquilo que o Senhor tem feito a cada um de nós como pessoa individual, também como congregação, tanto aqueles que estão presentes, quanto aqueles que estão longe de nós, têm recebido do Eterno toda sorte de bênção. Muito obrigado, ó Pai, por não esquecer de nós, por lembrarmos de nós em todos os momentos de nossas vidas. Que nós possamos retribuir, ó Pai, através do ensino da Tua palavra, através da meditação e da obediência sobre tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado. Que o Teu nome seja louvado nesse final de Shabat. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Nós estaremos daqui a uns dias já celebrando Shavuot, as festas da semana. É interessante que a porção dessa manhã... Ela nos falou muito, mas muito profundamente em nosso coração. E interessante por quê? Porque o cenário ali de Bar Mitzvah, ali em Números capítulo 1, o cenário que você encontra ali, traz uma confirmação, irmãos, de uma promessa feita a Moisés, num diálogo intercessório que ele tem com o Eterno, ali em Êxodo, no capítulo 33. Eu gostaria que vocês fossem lá em Êxodo 33, por favor. O cenário é maravilhoso. Se você for lá depois em Números, no capítulo 14, você vê ali que até mesmo o profeta Balaão, quando ele olha a nação de Israel acampada ali no deserto de Sinai, ele diz assim: quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Ele não conseguiu proferir outra coisa a não ser bênção sobre a nação de Israel. Então ali você encontra um cenário de uma promessa de um diálogo aqui intercessório entre Moisés e Elohim, ali no capítulo 33 de Êxodo. Vamos lá comigo? A partir do verso 12, ali onde o clamor de Moisés, irmãos, é para que o Eterno seja o condutor do seu povo. Que o Eterno seja aquele que vai conduzir, que vai guiar o seu povo, mesmo que seja para o deserto. O clamor aqui de Moisés é para que Elohim seja o verdadeiro condutor, e não a minha e a sua mente. Irmãos, condutor, quando você procura entender o que é condutor, é simples, é aquele que conduz. Na física, dentro do contexto da física, e também da engenharia elétrica, os engenheiros sabem melhor do que eu aí, que condutor é todo material do qual a energia elétrica se desloca de maneira livre. São chamados de bons condutores, aquele ao qual geralmente são os materiais metálicos. Os metais são condutores livres, são bons condutores, segundo os engenheiros, de condução de energia elétrica. Mas você pode encontrar também, segundo eles, os mal condutores, que são as madeiras, o vidro, a borracha, fisicamente são mal condutores. Então, por quê? Porque existe aquele que conduz e aquele que conduz mal. Então, o clamor aqui de Moisés, ele é válido para Números ali no capítulo 1. Quando você vê ali acampado todo o exército de Israel, onde eles vão ser enumerados por Adonai. Então, o cenário é esse. E Moisés aqui no capítulo 33 de Êxodo, ele diz assim, diz a Moisés, verso 12, disse Moisés ao Eterno, tu me dizes, faz subir a este povo, mas não me deste saber quem hás de enviar comigo. Disseste também, conheço-te pelo teu nome. Lembra que nós aprendemos hoje sobre o nome? Lembro-te pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que acha graça a teus olhos. Considera esta nação o teu povo.
Respondeu-lhe o Eterno: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Se a tua presença, se Elohim não for o condutor, esse bom condutor, esse livre, que tem liberdade de nos conduzir, não envie outro. Moisés aqui está clamando que não haja interferência de outro, a não ser Adonai. Por quê? Porque o outro não é confiável. O homem não é confiável. Eu e você não somos confiáveis. Então ele vai clamar aqui pela fidelidade da tua palavra. Ele vai clamar para que Elohim venha e cumpra tudo aquilo que ele estava predito antes do pecado do bezerro de ouro. Se você for lá no Salmo 19, eu estava agora mesmo conversando com a Larcunha e nós chegamos a esse Salmo 19. Vamos lá comigo para você ver. Ele clama aqui pela fidelidade da tua palavra. Aqui, ó, no Salmo 19, nós vamos ler só alguns versículos. Do verso 9. Diz assim, ó: o temor do Eterno é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Eterno são verdadeiras e inteiramente justas. Nós cantamos isso. Se você observar os louvores para a celebração de Shavuot, ele traz a lembrança essa fidelidade de Adonai. O verso 10 diz assim: mais desejáveis são do que ouro, sim, do que muito ouro fino. Mais doces são do que o mel que goteja dos favos. Por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem poderá entender seus próprios erros? Expulga-me tu do que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo da grande transgressão. Olha só que você vê que eu e você não somos confiáveis. O salmista fala assim: ó, sejam agradáveis as palavras de minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Elohim, rocha minha, Redentor meu. Ele diz o quê? Que Elohim tem que colocar na boca dele palavras agradáveis. Por quê? Porque ele não é de confiança. As palavras que saem da sua boca, que provém do meu coração, não é de confiança. Por quê? Porque ele clama ali, olha, em Êxodo 33, que o Senhor seja o nosso condutor. Não é porque, diz o verso 16 do capítulo 33 de Êxodo, volta lá. Não é porque não é porque vais conosco e porque nos distinguimos, eu e o teu povo, de todo o povo que está sobre a face da gleba, diz próximo ao original. Verso 16, no final ali. Ó. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? A presença de Adonai ali no meio da congregação de Israel dá a certeza de que eles vão caminhar por um caminho seguro. Elohim aqui vai revelar a Moisés, ele diz assim, sim, no verso 17, olha lá. Então disse o Eterno a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Sim, encontraste graça aos meus olhos, penetro-te em meu nome, diz o Eterno. Penetrar, irmãos, aqui no verbo é conhecer no íntimo, sem interferência. Lembra que quando eu disse que o condutor bom é aquele que é livre, sem interferência? A energia corre, a corrente elétrica corre sem nenhuma interferência, são os bons condutores. É isso aqui, ó. Penetrar é conhecer no íntimo, sem interferência, e não requer formalidade de apresentação. Elohim tem a liberdade, irmãos, tem a total liberdade de conduzir o seu povo. Ele tem total liberdade. Aí você encontra assim, Bamdimba, vai lá em Números, capítulo 1, para você ver. Ali, ó, no recenseamento. É essa visão que você e eu vamos ter do cumprimento dessa palavra. Elohim agora vai recensear e vai conduzir o seu exército, a sua nação, o seu povo para o deserto. Por isso que ele clama ali a Moisés: que seja o Senhor o nosso condutor, mesmo, irmãos, que seja para ir para o deserto, ele tem que ser o nosso condutor. Ali no capítulo 1, no verso 5, ele diz assim, ó, esses são os nomes. Quem está falando aqui é Adonai. Ele fala para Moisés. No verso 5 ele diz assim, esses são os nomes dos homens que estarão convosco. Adonai penetra no homem, e ele conhece o coração do homem, e ele vai enumerá-los. Ele vai dizer quem são esses homens e qual será a sua função.
a qual eles serão encarregados. Eles serão recenseados. Essa aqui é a visão que você e eu temos de número, de Bamidbar. Para os povos semitas aqui, que cada ser humano, irmãos, se conhece e é conhecido a si mesmo, graças ao nome que ele carrega. Por isso que Adonai olha para você e fala assim, ó, olhou para Moisés e falou assim, eu conheço-te pelo teu nome. Ele conhecia a essência de Moisés. Ele sabia o que Moisés seria capaz, por isso que ele vai encarregar, não só Moisés, mas todos esses homens. Por quê? Por causa disso. Ele conhece a Moisés no íntimo, ele penetra em Moisés e se faz conhecer. Toda a relação dos povos semitas, ela inicia-se pela troca de nome, porque traz a sua identidade e diz a quem ele pertence. Se você olhar os nomes das crianças aqui da congregação, a Rava, Benjamim, Isaac, Israel, você conhece a quem eles pertencem. É o nome, vai identificar a quem eles pertencem. Essa ação aqui intercessória, lá em Êxodo, no capítulo 33, volta lá para você ver. Vai resultar na revalidação da aliança. Olha só que interessante isso aqui, irmãos. Aqui no capítulo 33, essa ação intercessória de Moisés vai resultar na revalidação da aliança, do pacto, que foi invalidada ali no capítulo 32. Vai rever aqui, se você ver aqui, a partir do capítulo 34, Elohim vai revalidar a aliança que havia sido rompida aqui no capítulo 32, devido a essa grande questão, esse grande pecado aqui do bezerro de ouro. Ele vai rever aqui, irmãos, a tripla ordenança. Na revalidação da aliança, ele vai rever a tripla ordenança para o homem se apresentar anualmente diante de Adonai. Olha aqui, ó, capítulo 34, para você ver. Olha o verso 23. 3 vezes no ciclo, no ano, os homens serão conduzidos aonde? À presença de Adonai. Aqui, ó, verso 23. Diz assim, ó, 3 vezes no ano. Todo homem entre ti aparecerá perante o Eterno, o Elohim de Israel. Verso 24 diz, lançarei fora as nações de diante de ti, alargarei as tuas fronteiras, e ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do teu Elohim. Ele é aquele que vai conduzir aos homens a aparecer nessa tripla ordenança. Ele vai ter que apresentar 3 vezes diante de Adonai. São as 3 grandes festas. Diz assim, próximo ao original. 3 vezes ao ano, todos os machos serão vistos diante de Adon, o Adonai, o Elohim de Israel. Sim, deserdarei etnias diante de ti. Alargarei tua fronteira. Nenhum homem cobiçará a terra em tua subida para serviços à face de Adonai, teu Elohim. 3 vezes ao ano. A ordem dada aqui é ao homem, aos machos, aos varões. Para que eles, irmãos, para que eu e você possamos exercer o ofício de condutor. Olha que maravilha. Olha a responsabilidade quando Adonai estabelece que eu e você temos que 3 vezes, uma tripla ordenança, de subir diante de Adonai. A ordem dada é aos varões, aos homens, para que ele possa exercer o ofício de condutor. Por que o ofício de condutor? Porque atrás dele vem esposa, vem filho, vem gado, vão todos a subir a Jerusalém. O homem aqui, olha, quando o próximo original ele diz machos, é para que o homem possa assumir e exercer o ofício de condutor, que é pôr em prática, que é pôr em exercício a sua função sacerdotal. De homem, aquele que vai guiar, não só a si mesmo, mas toda a sua família. Para onde? Para subir a Jerusalém. O Eterno, irmãos, ele é o nosso condutor. Ele é o condutor da sua própria fidelidade, irmão. Da sua própria fidelidade, que nos leva de um estado para um outro. Ele é que vai conduzir, ele vai nos tirar de uma condição para uma outra condição. É de uma fé não santificada. O que é uma fé não santificada? Eu tenho fé em qualquer coisa, menos em Adonai. Essa é a fé não santificada. É uma fé não santificada. É uma situação, é uma condição que ele vai nos levar para uma fé sagrada, uma fé sacra, que é uma fé nele, em Adonai, em Elohim de Israel. De uma liberdade física para uma liberdade
espiritual. Essa é o mover, é o conduzir de Adonai no meio da sua congregação, no meio do seu povo. É o condutor, ele vai conduzir, ele vai te tirar de uma condição para uma outra condição. Ele vai tirar de uma habitação para uma outra habitação. É dentro deste contexto, irmãos. É dentro deste contexto que nós temos que celebrar Shavuot. Exercendo que fé, que é Ele que conduz, Ele é o condutor verdadeiro, Ele que é limpo, Ele não há interferência para que Ele possa conduzir. Quem são essa interferência? Eu e você, que não somos fiéis. O salmista falou, Senhor, coloque as tuas palavras na minha boca. Por quê? Porque nós não somos fiéis nas nossas palavras. No nosso dizer sim, sim, não, não. Não somos fiéis. É dentro desse contexto que nós temos que celebrar Shavuot. É clamar para que Ele nos conduza, para sermos conduzidos por Ele. Isso é maravilhoso. Mesmo que seja para o deserto, Sandro. Mesmo que seja para o deserto, igual nós lemos ali em Oséias, capítulo 2. Mesmo que seja para Ele falar aos nossos corações. Quer ver? Vamos lá novamente. Podemos lá novamente em Oséias? Essa passagem de Oséias, nessa paraxá, ela foi impactante para mim. E eu creio que deve ter sido para você também. Porque Oséias falou grandemente aos nossos corações. Nós não vamos ler todo Oséias, não. Mas só para você observar, ali no verso 14 de Oséias capítulo 2. Mesmo que ele seja para conduzir para o deserto, onde ele vai falar ao meu e seu coração. Maravilhosa essa palavra. No verso 14 diz assim, portanto, eu atirarei, eu quem? A Israel, ele está falando da congregação de Israel. E a levarei para o deserto, e eu e você, porque nós somos um com eles. E falarei ao coração. Verso 15 do capítulo 2 de Oséias. Ali eu lhe darei as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Ali ele cantará nos dias da sua mocidade, e como um dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Eterno, me chamarás meu marido. Não me chamarás mais meu mestre. Da sua boca tirarei o quê? O nome dos Balaíns. A intimidade do nome que você tem com o ídolo, ele vai tirar aqui, ó. Verso 17, da sua boca, tirarei os nomes dos Balaíns. E os seus nomes não virão mais em memória. Naquele dia farei por eles uma aliança com os animais do campo. Olha a proteção. Com as aves do céu e com os répteis da terra. Da terra tirarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Não falei que é Ele que conduz? Ele vai nos conduzir com segurança, mesmo que seja para o deserto. Verso 19, desposar-te-ei comigo para sempre. Olha que aliança maravilhosa. Eu te desposarei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Eu te desposarei comigo em fidelidade e conhecerás ao Eterno. Você vai tirar o nome do Balaim da sua boca, da intimidade que você e eu temos do ídolo, e vai colocar o nome de Adonai. É nesse contexto. Se você for lá comigo no Salmo 25, olha, o salmista aqui, ele vai clamar a Elohim pela sua verdade. A verdade de Elohim está contida na sua palavra. Vá lá comigo no Salmo 25, para você ver. Esse Salmo 25 também é um salmo belíssimo. Se a gente for julgar cada texto que a gente fala, né, a gente vai... Porque todos eles são lindos demais. Não tem como você falar que um é mais bonito do outro. Olha só no verso 4 do capítulo 25 de Salmos. Diz assim, faz-me saber os teus caminhos, ó Eterno. Ensina-me as tuas veredas. Por quê? Porque ele clama, porque ele sabe que Elohim é um condutor seguro. Ele que vai conduzir com segurança. Verso 5 diz assim, guie-me na tua verdade. Ensine-me, pois tu és o Elohim da minha salvação. Que coisa maravilhosa. E por ti espero o dia todo. Lembra-te, ó Eterno, da tua grande misericórdia e o amor, pois são deste a eternidade. Não te lembra dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Segundo o teu amor, lembra-te de mim, Eterno. Segundo o teu amor, lembra-te de mim, por tua bondade, ó Elohim. Bom e reto é o Eterno. Portanto, ele ensina o caminho aos pecadores. É a segurança que o homem tem, está em Adonai. A segurança que eu e você temos de ser conduzidos, estar em Adonai. Shavuot, ela tem vários nomes. Eu vou ler alguns para vocês aqui. Ela é dita como festa das semanas, Hak Shavuot. Conhecida também como festa da colheita, Hag Katsir. Ou festa das primícias, Hag Hab Kurim.
Cada um desses nomes aqui, irmãos, é um reflexo da natureza agrícola da festa. O Eterno tem uma didática interessante para que eu e você possamos entender com simplicidade todas as ordenanças que ele estabelece. Então ele tem um reflexo totalmente agrícola. Por quê? Porque é celebrado no fim da primavera, quando vai agora surgir uma nova colheita, a colheita do trigo. Então, se você for em Êxodo, você vai ver, eu acho melhor você não ir, eu vou ler para vocês, por causa do tempo. Em Êxodo, capítulo 23, verso 16, diz assim: a festa da seiva, primícias do teu feito, que semeares no campo. Em Êxodo 34, verso 22, diz assim: farás para ti a festa das semanas, primícias da ceifa dos trigos. Em Número, no capítulo 28, verso 26, diz assim: das primícias, o dia das primícias, Yom HaBikurim, a festa das semanas. Então você vai encontrar os textos já indicando o contexto agrícola da festa. E por quê? Porque o homem vai ter que colher tudo aquilo que ele plantou e das primícias entregar diante do altar, diante de Adonai. São ofertas de gratidão, diz Adonai. São ofertas de gratidão. É essa oferta de gratidão que dá sentido à festa de Shavuot. Por isso que nós temos que nos comparecer aqui em gratidão, com oferta de gratidão. Porque nós estávamos num estado e ele nos conduziu a outro estado. Nós estávamos presos em grilhões, ele nos conduziu à liberdade. Nós saímos do Egito e ele está nos trazendo para o deserto para falar ao meu e ao seu coração. Ele vai te mover, ele vai tirar de um estado que você acha que está seguro e vai te passar para um outro estado. Você vai ver isso bem claro em Deuteronômio capítulo 16. Vamos lá comigo na Torá, no capítulo 16 de Deuteronômio. Por favor. A festa de Shavuot tem um contexto de gratidão, irmãos. É maravilhoso aqui, porque é gratidão pela teofania no Sinai, é a gratidão pela teofania ali em Atos, no capítulo 2. São ofertas de gratidão. Deuteronômio, no capítulo 16, a partir do verso 9, verso 9. 16, verso 9, diz assim, festa de Pentecostes, no título da minha Bíblia. Contarás 7 semanas. No dia em que começares a meter o foice na seara, começarás a contar as 7 semanas. Celebrarás então as festas das semanas ao Eterno teu Elohim, com ofertas voluntárias. Está vendo como é de gratidão? Da tua mão, que darás segundo as bênçãos que o Eterno teu Elohim te tiver concedido. A palavra diz que você vai vir com ofertas de gratidão segundo aquilo que o Eterno Elohim te concedeu. Alegra-te-ás perante o Eterno teu Elohim. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que está na tua cidade, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão no teu meio, no lugar que o Eterno teu Elohim te escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembra-te de que fosse escravo no Egito e cumpre fielmente estes estatutos. Eu falei para você que a ordenança lá em Êxodo falava assim, os varões têm que subir 3 vezes. A tripla ordenança ali de se apresentar diante de Adonai durante um ciclo de 1 ano. Nós lemos ali que o próximo já diz assim, os homens, os varões, os machos devem ir. Aqui, no Deuteronômio, capítulo 16, no verso 11, a Torá esclarece que ele não vai sozinho. Vai ele, o levita, a tua filha, a tua esposa, a tua serva, o órfão, a viúva, todos. O estrangeiro, todos que habitam no meio de vós. Todos irão. Os rabis aqui ensinam, irmãos, que o contexto espiritual da festividade eleva-se quando identificamos que a libertação do Egito é apenas um prelúdio. Foi isso que o irmão falou assim, isso aqui é apenas o início para a festa de Shavuot. Eu falei bem assim, isso é um prelúdio, diz os rabis. É apenas um prelúdio. O que é um prelúdio? É um exercício preliminar. É o primeiro passo para um certo desfecho. Os rabis dizem que quando há a libertação ali no deserto, ali no Egito, é um prelúdio apenas. A manifestação de Adonai ali no Egito é apenas uma premissa, é um exercício preliminar para um certo desfecho que ocorrerá onde? Em Shavuot. É uma festa
ligada a outra festa, onde no meio dela nós seremos conduzidos por Adonai. Olha só, diz os rabis, para a verdadeira libertação, não só da mente e do espírito, mas do físico, através da aliança do Sinai, de acordo com o que está descrito lá em Êxodo, capítulo 19. 3 meses depois da saída do Egito, Moisés subiu ao monte Sinai para receber o quê? A Torá. Para receber do monte a Torá. Essa ligação de depois de 3 meses, ele subir, depois de sair do Egito, ele chegar no monte Sinai e elevar-se para subir, para receber a Torá, recebe-se o nome de Pentecostes. Olha que coisa maravilhosa. Para você ver que uma festa, uma ordenança, uma festividade está ligada a outra, irmãos. Uma ordenança está ligada a outra. Vá lá comigo para você ver que eles chamam de teofania do Sinai, lá em Êxodo, no capítulo 19. É uma aliança ali. Marca aqui, irmãos, segundo os rabis, a consagração de Israel. Olha que maravilhoso. Consagra um povo para receber a tua lei, a tua Torá, os teus mandamentos, para que ela possa levar aos povos, para que ela possa servir, servir as outras nações. Diz assim, capítulo, eu não fui. Êxodo 19. Deixa eu ir lá. Diz assim, ó, verso 1. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesse mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto de Sinai, e Israel se acampou ali no deserto, de frente do monte. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó. Toda vez que eu leio esse versículo, eu vejo o acampamento e esse dito da boca do profeta Balaão. Subiu Moisés a Elohim e o Eterno chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Viste que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas das águias, e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvires a minha voz, e guardares a minha aliança, para que você não venha quebrar esta aliança, ele está falando, sereis a minha propriedade peculiar diante de todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis o quê? Reino sacerdotal, a nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Vós sereis uma nação, reino sacerdotal, reino de sacerdotes, que vão levar os utensílios de Adonai. Essas são chamadas teofania do Sinai. Segundo os rabis, essa aqui marca a consagração de uma nação, Israel, como a apresentação da aliança do Sinai. É a aliança da Torá. Também conhecido como Zemã Matá Torateino, o tempo em que nos foi dado a nossa Torá. Eles dizem, Zemã Matá Torateino, este é o tempo, ali no capítulo 19 de Êxodo, é o tempo que nos foi dado a Torá, ali que foi estabelecido já a nação de Israel. Ele tinha um povo, agora tem uma lei, falta agora só a terra. A terra, falta a terra. E quem vai conduzir? É Adonai. É Adonai que vai conduzir. O salmista, ele revela assim que a palavra, a Torá, ele tem prazer na Torá. Olha só, irmãos. Sabe por que ele tem prazer na Torá? Porque ele sabe que a Torá vai conduzir a presença de Adonai. Salmo 119, vamos lá comigo para você ver. O salmista, ele revela que tem prazer de ser conduzido por ela, pela Torá. Ele tem prazer de ser conduzido, Sandro, pela Torá. É essa condição que eu tenho que alcançar, irmãos, eu e você. De ter prazer de ser conduzido pela Torá, sem a minha interferência, sem a sua interferência. Vamos só ler ali do verso 3 para você ver. Salmo 119, irmão, do verso 30. 30, a partir do verso 30. 119, a partir do verso 30. Você vai ver ali que ele fala que ele tem prazer. Olha só o verso 30. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir as tuas leis, a tua Torá. Apego-me aos teus estatutos, ó Eterno. Não permitas que eu seja confundido. Percorro o caminho dos teus mandamentos, pois libertaste o meu coração. Ensina-me, ó Eterno, o caminho dos teus decretos. Então os guardareis até o fim.
Dá-me entendimento e guardarei a tua Torá. Observa-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, pois neles encontro prazer. Inclina o meu coração a teus estatutos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos da contemplarem a vaidade. Preserva a minha vida, segundo a tua palavra. Preserva a minha vida, ele fala. Olha só que interessante. Olha o verso 38. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor, ao teu tremor. Desvia de mim o opróprio, que temo, pois as tuas torás, as suas leis são boas, como desejo os teus preceitos. Como são agradáveis a tua palavra, as gotejas na minha boca, nós cantamos ainda há pouco. Como desejo os teus preceitos, preserva a minha vida na tua retidão. Venha sobre mim o teu constante amor, ó Eterno, e a tua salvação segundo a tua promessa. Ele clama a Adonai e ele diz a Adonai, eu preciso que fique confirmada essa minha aliança entre mim e ti. A promessa aqui é unificadora do homem para com Adonai. A promessa aqui é unificadora do homem para com o seu Criador, do homem para com o Eterno. A promessa é unificadora e Yeshua também fez para mim e para você. Também para sermos conduzidos pelo Espírito, pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito da verdade. Ele diz, vai lá em João para você ver isso. É uma promessa também unificadora de Yeshua. Você vai ver que uma festa, Pissa, está ligado, o desfecho acontecerá em Shavuot, uma libertação física. Agora o Eterno entrega a Torá para mim e para você, para nós termos uma libertação espiritual completa. Por isso que os rabis falam que a Shavuot é um desfecho. É um desfecho, maravilha. É um desfecho de um prelúdio de Pessa. Em João, deixa eu ir lá, acabei não indo. Em João capítulo 16, ele diz assim no verso 3 ali, ó, para você ver. Ele traz aqui em João, no capítulo 16, se você olhar todo o capítulo, você vê ali que é uma promessa de uma unificadora dos discípulos, daqueles que amam Yeshua com o seu Pai, com o Criador. Em João capítulo 16, verso 13, diz assim, ó, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, tá vendo? Por que não falará de si mesmo? Para não haver interferência, irmãos. Aqui, ó, ele fala aqui, ó, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É o seu Espírito da verdade, diz próximo ao original. Mas quando ele vier, o sopro da verdade, ele vos fará caminhar na verdade plena. É a Torá ele está falando. Ela não falará por si mesmo, ele não falará por si mesmo, mas tudo o que tiver ouvido. Ele dirá o que está por vir. Ele vos anunciará. O verbo aqui de caminhar, de fazer andar sobre a palavra, sobre a verdade, na verdade, ela está traduzida para o grego e significa estrada, caminho a percorrer. O mesmo empregado lá em Apocalipse, no capítulo 7, que nós vamos lá, que se diz assim, que o Cordeiro faz caminhar por águas vivas aqueles que são consagrados a Adonai. Lembra que eu falei? Que na teofania do Sinai ali, quando há a manifestação de Elohim no Monte Sinai, Elohim vai e consagra o povo para que eles possam caminhar segundo a tua Torá, segundo o teu mandamento. E Yeshua tem a mesma proposta. Sabe por quê? Porque ele fala assim que ele não faz nada de si mesmo. Ele faz aquilo que vê o Pai fazer. Ele estava presente, então, podemos assim dizer, que na teofania de Sinai, quando ele vê o Pai fazer, ele vai fazer igualmente aqui. Igualzinho ele vai fazer. Se você vai lá em Apocalipse capítulo 7, para você ver isso. É o Espírito da verdade. Ele vai revelar a vontade de Adonai no meio e no seu coração. Lembra de Jeremias capítulo 31? É a promessa ali de Jeremias capítulo 31. Porei as minhas leis no teu coração. Apocalipse capítulo 7, verso 17, diz assim, irmãos, vocês estão lá? Amém? 7, verso 17, é o último versículo do capítulo 7, diz assim, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes de água
viva. Águas vivas é a palavra de Adonai. E Elohim lhes enxugará os olhos de toda lágrima. Aquela dor de angústia, aquele grito de angústia, será afagado, digamos assim, por Adonai. Ele enxugará as nossas lágrimas. Ele faz caminhar para as águas vivas aqueles que são consagrados, diz o texto, a Adonai. Isto é, que são inseridos na consagração do Sinai. Porque a partir do momento que eu aceito Yeshua como meu Senhor e Salvador, eu sou vinculado à mesma aliança do Sinai. Eu sou consagrado à aliança do Sinai. Por isso que eu e você temos que ter cuidado para não quebrar e nem ferir esta aliança. Você e eu temos que estar muito atentos para nós não quebrarmos nem ferir esta aliança. A aliança ao qual Yeshua trouxe para mim e para você. É uma unificação de um povo com outro povo. É a unificação das nações, a um só Deus, a um só Elohim, a um só povo. A teofania lá em Atos, que acontece exatamente em Pentecostes, revela também a posição unificadora entre judeus e gentios, entre as nações. Vai lá para você ver. Então, o objetivo ali de Shavuot é que vai dar sentido aqui a todo o festival, são as ofertas de gratidão, de sermos gratos, de estar inserido nessa aliança, de sermos gratos de estar unidos em uma só. Olha só o capítulo 2 ali de Atos. É descida do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, o Espírito de verdade. Promessa dada lá em João, capítulo 16, nós acabamos de ler. Revela que a posição unificadora das nações, diz assim no capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Shavuot, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estávamos assentados, a teofania de Sinai. A mesma expressão, um vento impetuoso, Elohim vai se manifestar da mesma forma. Verso 3, e viram línguas repartidas como a de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. Está vendo a unificação? A ação unificadora, verso 6. Correndo aquela voz, juntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, perguntando uns aos outros, não são galileus esses homens que estão falando? Enfim, vai lá no verso 12. Diz assim, todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros, o que quer dizer isto? Verso 13, outros, porém, zombando, disseram, estão cheios de vinho, estão bêbados, alcoolizados. Pedro se ergue, levanta e diz, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém. Por quê? Porque os varões subiram. Eles estavam cumprindo aqui uma das triplas ordenanças de Shavuot, de subir a Jerusalém. Diz assim, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório. Escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Elohim, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Promessa unificadora, toda a carne. Aqui o texto não diz a quem ele vai derramar o seu espírito. Se é um homem branco, se é um homem baixo, se é um homem alto, se é o rico, se é o pobre. Ele diz assim, toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito, o espírito da verdade que ele está falando, derramarei sobre os meus servos, aquele quem serve, aquele que está apto a servir, e as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão.
Farei aparecer prodígio em cima do céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. É a tefonia ali em Atos capítulo 2. É a mesma força de expressão dada ali no Sinai. Para quê? Para que fosse uma expressão unificadora. Em Shavuot, irmãos, tem uma ação... não é uma ação, como é que eu digo? É um mandamento. Digamos que seja um mandamento para mim e para você, de nós lermos o livro de Ruth, porque Ruth ali toma uma ação unificadora. A mulher moabita ali, que se une ao povo de Elohim, vai lá para você ver em Ruth. Ela vai se unir ao povo de Elohim. A ação unificadora aqui da moabita faz parte de Shavuot, irmãos. Olha que maravilha. Por isso que se lê o livro de Ruth na festa de Shavuot, de Pentecoste. Aqui ela vai transmitir o aspecto futuro da obra do Mashiach, que é uma ação unificadora. O Mashiach, que é seu descendente. A lealdade à Torá aqui é dessa moabita, porque ela vai deixar ser conduzida pela palavra de Elohim. Ela diz assim, aqui no capítulo 1. É depois de Juízes. Josué, Juízes e Ruth. Tem uma musiquinha, não tem? Rogério sabe a musiquinha. No capítulo 1, no verso 16, ela dá uma resposta aqui que é de corar de vergonha minha e tua face. Porque ela vai dizer aqui que ela vai ter lealdade à Torá, irmãos. Ela vai se unir ao povo de Elohim. A partir do momento que ela diz que será um com eles, ela está dizendo assim, olha, eu vou estar submetida à Torá, ao seu Elohim. Aqui o verso 16. Porém, Ruth... Não, vamos ler mais antes, para a gente entender. Olha o verso 11, para a gente ficar melhor na nossa mente. Verso 11 diz assim, porém Neemi disse, voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho ainda no ventre mais filho para que sejam por maridos. Por quê? Porque elas perderam seus maridos, que eram filhos de Noemi. Verso 12. Voltai, minhas filhas, ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido. E ainda que disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Permanecereis sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas. Mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Eterno se descarregou contra mim. Verso 14, pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Orfa tomou uma posição. Ela diz, eu não quero o seu Deus. Eu não quero tomar o seu Elohim. Ela pegou a sua mochilinha e foi embora. Mas aqui, disse Noemi, a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Imediatamente ela entendeu. Ela sabia que Elohim havia estado sobre ela. Por isso que ela falou assim, ele foi e descarregou sobre mim, contra mim. Por favor, fala. Ela já tinha perdido 2 filhos que não queriam obedecer a Torá. Então, quando a nora aqui foi embora, ela entendeu perfeitamente. Ela conseguiu entender em espírito, o espírito da verdade, tudo aquilo que estava acontecendo. A cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Porém, Ruth respondeu, não me inste para que te deixe, e me obrigues a não seguir. Onde quer que fores e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Elohim será o meu Elohim. Ela está dizendo assim, eu quero ser guiada por ele, eu quero ser guiado por esse Elohim, eu quero estar sujeito à tua Torá. É isso que ela está falando. O seu povo será o meu povo. Ela vai unificar-se ao Elohim de Israel. Ela vai fazer parte, irmãos, da teofania de Sinai. Fala no microfone para os meninos lá atrás. Ruth representa perfeitamente a comunidade do Mashiach, Yeshua. Perfeitamente. Perfeitamente, porque ela traz aqui, essa ação aqui traz um aspecto futuro da obra do Mashiach, que é unir os povos, que é a unidade. Essa é a intenção aqui de Ruth. Eu vou ler aqui, a história de Ruth, de Moab,
é uma das mais bonitas de toda a literatura bíblica. Descreve a amizade, o amor, a dedicação de duas mulheres, Ruth e Noemi. Exalta a lealdade à própria família. Essa lealdade planta nos seres humanos a semente da confiança e da fé que tem um nos outros. E da semente da lealdade nos seres humanos, uns para com os outros, cresce a sólida lealdade do homem para com Elohim. Então, enquanto viverem, os homens vibrarão com as palavras de Ruth, a viúva de Noemi. Enquanto nós estivermos vivos e lermos essa palavra aqui, de capítulo 1 de Ruth, no verso 16, é para que eu possa lembrar que eu quero ser igual a Ruth. Aonde você fores, eu irei. Aonde que pousares, ali eu pousarei. O teu povo, Israel, será o meu povo. O teu Elohim será o teu Elohim. Eu estarei sujeito à tua Torá. Eu estarei sendo conduzido por ela. Então os sábios, irmãos, todos os sábios concordam que Shavuot é uma festividade que encerra a Pessa. É a intervenção do homem para livrar o seu povo do perigo lá em Pessa. A intervenção de Elohim, que ele vai tirar o povo do perigo da mão do homem. E é declarado como um valor expiatório ali, com a morte dos primogênitos. E até se refere a ela pelo nome de Atzeret, que significa conclusão. Está concluído a obra. Podemos então considerar que a peregrinação que eu e você que temos que fazer para Shavuot iniciou lá em Pessa, com a contagem do homem. Iniciou lá, no primeiro dia que você começou a contar homem, você começou a contar para ser conduzido a Shavuot. Você tem que ouvir a voz do Espírito para ser conduzido a Shavuot. É isso que está dizendo, que é o ponto alto do objetivo de Shavuot. É uma oferta de gratidão. Então, o ponto alto de Shavuot é o altar. É você se aproximar de Adonai. É você se aproximar de Elohim para ofertar a oferta dos seus primeiros frutos. A oferta de gratidão. Para que o Eterno possa reconhecer a tua força. Para que ele possa olhar para você e falar assim, eu te conheço pelo teu nome. Amém? Você queria falar alguma coisa? Aonde é? Êxodo 19. Vamos lá, irmãos. Seria bom que se ela tivesse um microfone, né, irmãos? Passa lá para trás. Aí. Acorda a irmã aí. Passa lá para trás. Tadinha. Não, tá orando. Obrigado, irmãos. Êxodo capítulo 19, irmãos. 19, versículo 6. 19, 6. E vocês me serão um reino de sacerdotes, Amém. uma nação separada. Essas são as palavras que você deve falar ao povo de Israel. Amém. Indo lá em Romanos 11. Romanos 11, irmãos. Versículo 28. Com respeito às boas novas, eles são odiados por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Amém. Porque os presentes gratuitos de Deus e seus chamados são irrevogáveis. Irrevogáveis. Não pode ser revogado, não pode ser quebrados e nem anulados. Amém. Porque muitos pensam que Israel não tem mais esse chamado, mas é irrevogável. É irrevogável. Nós temos que olhar para eles. Não só Israel como e aprender nós. Com eles. Amém. E sermos como eles. Amém. Por isso que nós vamos estar aqui no próximo Shabat para celebrarmos Shavuot. Shavuot termina na terça, a contagem do homem. Mas nós, por causa da festa, da importância da festa, nós vamos estar aqui no sábado, às 17 horas, encerrando, concluindo o que nós começamos quando nós terminamos Pessa. Concluindo a festa de Pessa, numa só unidade, irmãos, numa só grande festa. Que o nome do Eterno seja exaltado em nossas vidas, que o nome do Eterno seja glorificado. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos nos apresentar diante de Ti. Olha para os nossos corações e retire dali, Pai, tudo aquilo que possa impedir a nós subirmos à Tua presença.
Fala aos corações dos homens, ó Pai. Fala ao coração de cada um de nós, ó Pai. Para que nós possamos ser um condutor, Senhor, mas um condutor correto, sem interferência. Para que nós possamos trazer não só as nossas esposas, mas nós possamos trazer os nossos filhos. Para que nós possamos trazer os nossos vizinhos. Para que nós possamos trazer todo aquele que deseja estar diante de Adonai. Que nós possamos proclamar, igual Ruth proclamou, que nós seremos um contigo, que nós seremos um com teu povo e nós seremos um com o eterno Elohim de Israel. Que o teu nome seja santificado em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Agora o Francisco vai dar uma pequena palavra, né, Francisco? Pode vir, amado. Irmãos, daqui a pouco nós vamos encerrar o Shabat. Eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho coletivo, um testemunho do serviço que nós prestamos aqui na congregação, para vocês perceberem como é importante aquilo que o Eterno tem nos dado, do serviço da Tzedakah. Desculpa, Léo. Eu tenho um vídeo para passar para vocês, mas antes de iniciar esse vídeo, nós fazemos um serviço aqui de ajuda social, de justiça social aos nossos irmãos que acompanham e necessitam irem até o hospital. Servimos o café da manhã lá no Hospital do CRE, no Hospital Infantil nós servimos uma janta. E esse serviço eu queria compartilhar com vocês, para vocês verem a importância, como ele se estende, ele vai além do sustento físico. E ele tem um intuito de avançar no contexto espiritual. E sempre quando eu estou no Hospital Infantil, junto com toda a equipe, o meu serviço, a minha obrigação é de ir nos quartos, chamando os acompanhantes para que eles possam ir até o refeitório e assim se alimentar. E sempre quando eu estou nos quartos, eu vejo aqueles semblantes tristes daquelas crianças, outras que, mesmo com a doença muito, muito forte, ainda consegue dar um sorriso que te contagia, que te cativa. E outras, na sala de oncologia, por exemplo, você não consegue nem saber o que expressar, o que falar. E eu sempre orava e falava assim: Senhor, ajuda a mim a oferecer essas crianças um pouco mais. Porque nós não sabemos como servir os nossos irmãos. Eu, pelo menos, eu posso falar por mim, eu não sei servir como o Eterno gostaria que eu servisse ao nosso irmão. E eu sempre peço isso ao Senhor: Pai, nos ensina a enxergar um pouco além daquilo que nós enxergamos de uma forma espiritual, que eu possa ajudar essas crianças. E o meu desejo é de passar em cada local e poder compartilhar, conversar, poder entender um pouco da vida delas. E o Eterno concedeu isso para mim. Foi um privilégio, não para mim, mas para todo... isso aqui não é uma coisa individual, mas cada um tem o seu papel ali e ajudou para que esse vídeo nós pudéssemos ajudar essa criança que tanto necessitava. Vocês vão ver aqui, adianta só um pouquinho o vídeo para que eles possam conhecer a Maria Eduarda. Volta mais. Lá no início tem as fotos dela, no início. Vai que você vai ver a foto dela. Essa é a Maria Eduarda. Ela tem um problema respiratório, eu não sei dizer o nome desse problema respiratório, mas ela necessita do aparelho para respirar. O Léo pode até falar, o oxigênio, ela precisa do oxigênio e precisa do aparelho para respirar. Clinicamente, ela tem todas as condições de receber alta. Porém, ela não pode ir para casa por causa do aparelho, que ela é totalmente dependente desse aparelho. Se retira esse aparelho, ela mesma, quando ela fica brincando comigo, ela tem uma traqueoctomia, vocês entenderam. É isso aí. Quando cai a parte dela, ela não consegue respirar, ela fica 1 minuto ou 2, às vezes ela quer sair da cama e ela mesma vai e coloca. Então ela é totalmente dependente desse aparelho. E eu conversando com a mãe dela me falou: Francisco, a mãe dela é Dulcileia, depois vocês vão... Dulcelina, depois vocês vão conhecer ela ali um pouquinho. É Dulce, a gente chama ela de Dulce. Ela falou assim: Francisco, clinicamente ela tem todas as condições, o doutor Rodrigo falou que ela tem todas as condições de ir para casa, porém esse aparelho custa aproximadamente R$40 mil. Eu não tenho condições de obter, e essa mulher, irmãos, tem 1 ano e meio que ela está nesse hospital, ela não tem um convívio com seu marido, a Maria Eduarda não tem um convívio com seu irmão, não tem um convívio com seu pai, ela fica 24 horas no hospital durante 365 dias.
365 dias. Todo ano ela fica no hospital. De vez em quando o pai só tem folga na quinta, o pai vem na quinta, fica com ela e a mãe volta um pouquinho para Guarapari. Eles moram em Guarapari. Aí eu vi que o Eterno estava me dando a oportunidade de oferecer um serviço um pouco a mais, que eu tanto estava orando o Eterno. E eu fui procurar a diretora do hospital infantil, a chefe do hospital infantil. Ela chegou para mim e falou assim: Francisco, a questão do aparelho não é o problema. Eu gostaria até de oferecer o aparelho a ela, só que eu esbarro em burocracia do Estado, que não me permite oferecer esse aparelho. Eu falei assim: mas doutora, por que a senhora não vai à justiça? Ela falou assim: eu como representante do Estado, eu não posso ir contra o próprio Estado. Aí eu falei assim: e eu? Ela falou assim: você pode, desde que você esteja representando com a mãe. Eu falei: então tá bom, doutora. A senhora me concede? Ela falou assim: eu até te forneço o aparelho não é o problema. O Eterno, aí eu senti essa oportunidade. Nesse momento eu não sabia o que fazer. Eu perguntei ao Roberto, o Roberto até falou assim: Francisco, vai à Defensoria Pública. Fui até a Defensoria Pública falou que não era com eles, tinha que ser no Ministério Público. Aí fui no Ministério Público, expliquei o problema da menina Eduarda. O Ministério Público me orientou o que fazer para que a gente consiga uma ordem judicial para que a Duda tenha assistência do aparelho em casa e assistência médica. Porque ela precisa de fisioterapeuta, precisa de pediatra, precisa de algum especialista na questão respiratória. Aí eles falaram assim: você vai nos juizados de pequenas causas e lá eles vão encaminhar para o juizado competente. Fui no juizado de pequenas causas junto com a mãe. Nesse momento, quando eu fui lá com a mãe, o juizado especial encaminhou isso para o segundo juizado ali em Bento Ferreira. Eu já vi o Eterno encaminhando. Quando eu cheguei no segundo juizado com o processo, porque a menina do juizado das causas especiais me disse que eu poderia levar o processo, que se fosse pelo correio ia demorar mais alguns dias. Eu peguei o processo na mão e levei. Quando a menina me atendeu, ela falou assim: Francisco, a juíza vai julgar como incompetente nessa causa. Ela vai dar como ela não tem competência para julgar, porque se trata de uma criança. E quem vai julgar isso é a Vara da Infância e da Juventude. Eu falei assim: mas eu segui o passo do Ministério Público. Como chega aqui você fala que não é vocês que vão julgar como competente, não vão julgar essa causa? Ela falou: espera aí que eu vou perguntar o juiz. Aí ela foi até o juiz realmente disse que ele era incompetente para julgar aquela causa. Aí eu não me senti satisfeito, voltei ao Ministério Público. Irmãos, Deus é tão gracioso, que quando eu entrei na sala, que é responsável sobre a questão da saúde, lá no Ministério Público, quem estava lá na sala era o Procurador-Geral do Estado. Quando ele ouviu o que eu da Justiça, o senhor Dr. Dazi, quando ele viu o que eu estava tentando ajudar essa criança, ele falou: peraí, Francisco. Ele pediu a secretária dele para que ligasse para a promotora da Vara da Infância e da Juventude e falou assim: doutora Beatriz Varejão, estou encaminhando um jovem aí para você e eu quero que você atenda ele como se ele estivesse atendendo a mim, como se você estivesse atendendo a mim. Ela falou: manda ele aqui agora. Na mesma hora eu fui até lá. Entreguei o processo todo na mão dela e falei assim. Aí ela falou: mas Francisco, o juiz não poderia ter dito que ele estava incompetente. Mas para nós não demorarmos mais nesse processo, me dá aqui o processo que eu vou entrar como Ministério Público, como promotora pública contra o Estado. Ela foi, fez todo o processo, levou isso na Vara da Infância e da Juventude. Uma semana depois saiu a causa favorável à criança. Ela receberá todo o aparelho na sua casa e todas as condições necessárias, tanto médica, quanto pediatra, quanto fisioterapeuta, vai dar assistência. E a promotora chegou e falou assim: Francisco, para te ajudar, eu ainda encaminhei esse pedido para a juíza lá de Guarapari. Irmãos, eu vi o Eterno colocando a mão dele. E para ser mais gracioso o Elohim, a própria TV Guarapari fez esse vídeo. Aí que entra a nossa importância, irmão. Você vê que eu vejo que o Eterno nos dá essa oportunidade para que haja um ciclo de ajuda, pastora. Como que se isso não encerrasse. Como que nós estivéssemos dando todas as condições para que essa criança tenha o seu direito bíblico, nem constitucional, de ter o convívio dos seus pais. E aqui a TV Guarapari fez uma reportagem, que aí eu quero que cada um que sentir a responsabilidade de ajudar, o desejo de ajudar os pais. Por quê? Para que essa criança tenha um aparelho, ela precisa ter condições no lar. Irmãos, é um quarto e uma sala. Hein, Francisco? Você observa ainda
que o Eterno proporciona a oportunidade de não só um, mas todos poderem participar dessa ajuda. Por isso que isso não é algo individual, é algo que tem que ser coletivo. Você vê que até os ímpios são movidos no plano físico para ajudar ao estabelecimento de justiça. Amém. E eu vejo, irmãos, hoje eu estava estudando a Paraxá durante essa semana, que eu estava perguntando ao Eterno, falando assim, Eterno, como que nós podemos fazer o resgate de alguém? Como? Dar dinheiro é uma coisa muito simples, pastora Sandra, para dar resgate de uma vida. Eu vejo que podemos fazer o resgate, eu entendi hoje, quando nós fazemos aquilo que era a função do outro fazer. E nós tomamos a posição conforme a palavra. Como a tribo de Levi, que quem tinha que tomar a função eram os primogênitos. Mas por causa do pecado do bezerro de ouro, eles foram destituídos dessa condição. E os levitas entraram fazendo aquilo que era competência deles. Aí eles puderam fazer o resgate dos primogênitos. E assim é conosco, irmãos. Nós só daremos o resgate para essa sociedade se nós cumprirmos o estabelecimento da justiça. E assim fazermos aquilo que compete a eles. Que compete ao Estado, que compete à prefeitura. Depois a pastora vai compartilhar outro caso. E só para a gente ir um pouco mais rápido, olha aí, irmãos, para que ela possa ir para sua casa com o aparelho que o Estado vai ser obrigado. E o juiz foi tão gracioso que ele determinou que a cada dia, sexta-feira encerrou o prazo do Estado de recorrer. Ele determinou que a cada dia de descumprimento dessa ordem seja dada uma multa de R$3.000. Aí a TV Guarapari fez essa reportagem. Coloca no início. Isso? É para ela? Que bênção. Tomara que então o Estado atrase um pouquinho isso aí. Dados passa por um verdadeiro drama. A filhinha do casal de apenas 4 anos está hospitalizada há 1 ano e 3 meses com problemas respiratórios. Após uma luta judicial, os pais conseguiram o direito de receber um aparelho para que Maria Eduarda volte para casa. Mas para isso, a residência da família precisa ser modificada e os pais necessitam de ajuda. O olhar inocente, o sorriso, a alegria, a pose de modelo acompanhada de um belo sorriso. Gestos que acompanham a pequena Maria Eduarda, de 4 anos, que há mais de mora em um hospital infantil em Vitória. A criança, que nasceu com uma doença genética chamada neurofibromatose, pegou uma pneumonia aos 3 anos, teve que ser internada às pressas e não pôde mais sair do hospital. Uma doença genética e, se normal, fiz o acompanhamento quando ela era pequenininha e não tinha assim, nada de anormal, até ela completar 1 ano e 4 meses, que a coluna dela começou a envergar e com isso pressionou o pulmão dela. E quando ela estava com 1 ano e 3 anos e 7 meses, teve uma pneumonia nela, no qual ela precisou ser internada às pressas no hospital infantil em Vitória. Hoje ela está com 4 anos e 9 meses e está no hospital há 1 ano e 3 meses. Desde então, a luta dos pais da Maria Eduarda tem sido constante. A mãe teve que abandonar o serviço para cuidar da filha no hospital. Os olhos do pai brilham ao falar dos momentos vividos em casa com a filha e da alegria da pequena, que, segundo ele, é contagiante. E é muita saudade. Minha filha, ela é muito espontânea, ela é alegre, né? Como você disse, uma menina extrovertida. Antes dela ter esse problema, eu brincava com ela aqui na rua, tudo, né? Ela tem um ônibusinho, eu montava lá em cima desse ônibus, rodava pra lá, pra cá, pegava florzinha com ela, tudo. E tudo isso ainda ela me cobra. Pai, quando é que nós vamos pra casa? E é impossível estar aqui na residência, fazer a matéria com o casal, olhar a foto da pequena Maria Eduarda e não ficar comovida com o caso. O Ministério Público deu uma sentença favorável para que o Estado disponibilize um aparelho e profissionais da saúde que poderão cuidar da pequena Maria Eduarda em casa. Eu decidi entrar com uma ação no Ministério Público e essa ação saiu muito rápido, graças a Deus. Eu tirei a sentença favorável que o Estado vai disponibilizar esse respirador para ela, juntamente com os profissionais de saúde. Mas a residência do casal oferece limitações para receber o aparelho e a Maria Eduarda. Parte da parede do quarto onde a menina dormia apresenta mofo. Os cômodos
são tão pequenos e o espaço é tão limitado que mal dá para passar. A gente está precisando de ajuda justamente para isso, porque a nossa casa não tem condições para suportar uma criança no estado dela, entendeu? Traqueostomizada, com respirador, por quê? Não tem espaço, algumas paredes têm assim uns mofos, entendeu? Que eu acredito que vai assim agravar a situação dela, já que ela já tem esse problema respiratório. Mas lembra do comportamento da menina, citado pelo pai? Pois é tudo que anima tanto Dulcelina quanto o Carlos Henrique, que precisam e pedem ajuda. A gente tem um lote aqui mesmo, aqui no bairro, entendeu? A gente está com a base pronta, porém a gente ainda não conseguiu construir. Então a gente, tipo assim, desde assim, material, mão de obra, o que a pessoa puder estar doando para a gente construir essa casa o mais rápido possível, para trazer a nossa filha para casa, a gente vai agradecer muito. Se puder nos ajudar, a gente agradece muito, né? Porque, como a minha esposa já disse, nós tentamos várias coisas, né? Empréstimos, tudo, mas realmente fora de constação não tem jeito. A vida é um mistério que muitas vezes apresenta limitações e desafios. Mas a esperança, a determinação, a confiança e a alegria são fatores que com certeza farão a família vencer. Amém. Pode encerrar, meu irmão. Amanhã nós vamos lá, eu, Roberto, pastora Sandra, nós vamos lá para conhecer um pouco do pai. Eu não conheço o pai, só conheço a mãe e a Maria Eduarda, para ver o que a gente pode ajudar como congregação. E aqueles que puderem ajudar, nós não vamos doar dinheiro, aquilo que puder, nós vamos doar material para que eles consigam construir e ter um lar digno para Maria Eduarda. Amém? Francisco, a situação aí é o seguinte, nós temos que ajudar, é função nossa, de cada um de nós. Então a gente vai ali amanhã para tentar ver mais de perto o material que ela está precisando para a construção, né? Porque eu acho que é o mais urgente que eles estão pedindo. E aí a gente faz uma relação de todo esse material e com certeza, eu tenho certeza absoluta que toda a congregação vai ajudar. Eu tenho certeza, no meu coração tem essa firmeza para declarar isso. Né? Então, a gente faz isso e traz para a congregação e a congregação vai ajudar. Louvado seja o Eterno por tudo. Amém, irmãos?